Vai acender a luz? Vai só acabar o filme. Oi, pessoal, obrigado por terem ficado até o fim do filme. Agora a gente vai começar um bate-papo com o Cristiano Burlan e o nosso curador Chico Serra vai entregar o nosso troféu em singela homenagem ao Cristiano. Valeu bem, obrigado. Bom, primeiro quero agradecer a presença de todos, né? E novamente reiterar a grande alegria de estar aqui na Mostra do Filme Livre. Acho que eu participei da Mostra em 2005, se não me engano, e sempre achei a proposta da Mostra necessária, né? Por esse perfil democrático, né? De abarcar todas as possibilidades de linguagem, né? Tudo pode ser filme, né? Quando se propõe a ser filme, sem distinção dos valores, né? Agregados à sua produção, às suas propostas estéticas, né? Então acho que só por isso já é um trabalho que deve ser reverenciado, né? O trabalho da produção dessa mostra, e acho que é 15 anos agora, né? E eu me sinto muito feliz de estar aqui, sempre que puder, e for aceito, eu vou mandar filmes para cá e eu vou adorar mostrar os filmes e debatê-los. Muito obrigado. Vamos ao bate-papo. Debater. Enfim, tá ligado aqui? Vou começar perguntando que o Cristiano, a gente recebeu a avalanche de longas, né, que você escreveu. Eu apresentei rapidamente no início da sessão, que a gente ficou assim estarrecido com a quantidade de filmes que você fez de longas em tão pouco tempo e com uma expressão em cada filme. A gente ficou assim numa situação difícil de não selecioná-los, né? Se eu não me engano, o único longa foi o Hamlet, que a gente não incluiu, mas esses 4 filmes traçam um panorama um pouco do seu trabalho em 3 anos, né? Sintonia de 2012, né? E o Fome de 2015, né? Isso, correto. O Amador é de 2013. 2013 ou 2014, não me recordo agora. Entendi, mas a gente pega esses 3 últimos anos de longas, depois a gente pode falar um pouco desse seu processo de realização compulsivo, assim, mas eu queria começar a pedir para você falar um pouco do processo de realização do Fome, né, da ideia até o contato com o Bernadette. Ele já aparece também no Amador, né, como um diálogo mais de metalinguagem, né, onde você coloca a construção do filme, ou a própria dúvida em como levar o filme para frente, né? Estou me referindo ao Amador. Não sei se o público que está aqui assistiu os outros filmes dele, infelizmente. A gente vai exibir agora em São Paulo, Brasília e BH, então divulguem para os seus companheiros, seus colegas, pela rede. São filmes que vale a pena ser visto e pensado, assim. Mas fala um pouco do Fome, de como você concebeu o filme e até que ponto a influência do Bernadette também te levou para essa direção do filme, ou não, né? Enfim, quais são os caminhos que o filme tomou? Tá, o Fome faz parte de uma tetralogia que composta por 4 filmes, né, óbvio, que se inicia em 2011 com Sinfonia de Homem Só, depois o Amador, o Hamlet, e eu encerro essa tetralogia com o Fome. O personagem principal, o Hamlet também faz parte dessa tetralogia, né? O personagem principal desses 4 filmes é a própria cidade de São Paulo, né? Eu, como muitos outros, eu não nasci em São Paulo, cheguei muito novo lá, e eu me tornei paulistano, né? Mas eu tenho uma relação de amor e ódio com a cidade, né? Uma cidade muito dura. E sempre me pergunto, eu acho ela bonita, né? Mas aonde encontrar beleza em São Paulo? Né? E aonde encontrar beleza através do ofício que eu me expresso, que é o cinema, né? E também eu começo a perceber que a minha geração, né, eu me incluo nisso, perdeu uma relação de espaço com a cidade, né? Falando diretamente, o cinema paulista deixou de retratar a sua própria cidade. Coisa que já foi muito forte, muito potente nos anos 60, né? Com uma grande produção, principalmente na Boca do Lixo, de filmes como São Paulo S.A., Bandidas Luz Vermelha, ou o próprio A Margem, do Oswaldo Candeias, né? Então é uma maneira de tentar me reencontrar com a cidade também. Todos esses filmes são em preto e branco. Por que em preto e branco? Primeiro que eu não consigo ver São Paulo colorida, né? E eu também não consigo ver a minha vida pela minha toda história trágica
não consigo ver a vida tão colorida, né? São Paulo para mim é cinza. E também porque eu sou dessa geração que nasce com digital, né? E como eu não tenho muitos recursos na finalização, eu acredito que essas novas câmeras elas têm um excesso de cor, né? Então sempre que eu fazia algum filme, eu me sentia o Almodóvar fazendo um filme no sul da Espanha, extremamente colorido, né? E eu acho que São Paulo tem muito a ver com preto e branco, né? E o encontro com o Jean-Claude se dá... ele ainda é morador, mas eu morei durante 12 anos num prédio mítico de São Paulo que chama Edifício Copan, né? Moram mais de 2.500 pessoas lá. E por um acaso do destino nós nos encontramos, né? O resultado disso, antes de mais nada, foi de uma pessoa que faz filmes, que estuda cinema, né? E que tinha paixão pelo pensamento dele como crítico, como ensaísta, né? O resultado disso foi uma amizade e, em consequência, realizamos 5 filmes juntos, né? Tem 2 para sair agora, que ele é ator. E o meu próximo também, onde eu vou filmar Jean-Claude Bernardet e Helena Inês, né? Que é um filme sobre como as empresas farmacêuticas ganham dinheiro com a longevidade das pessoas, né? Como a gente vive cada vez mais. Mas por quê? Porque se lucra muito com isso, né? Então, esses filmes têm muita influência do Jean-Claude. Mas, especificamente do Fome, o Fome envolve muitas questões que, para mim, é até difícil de verbalizar. A primeira delas, talvez, e a mais forte e potente, é que o Jean-Claude tem 80 anos, né? E ele está no final da vida, né? Ele está muito doente, né? Então, o filme estreou em Brasília e depois da sessão ele ficou muito impactado com o filme, não pelas suas qualidades ou não cinematográficas, mas por ter percebido a experiência que ele vivenciou ali no filme, né? Palavras dele: você filmou a minha morte, né? Antes que ela acontecesse, né? E ele não é um ator convencional, ele não tem formação como ator, né? Às vezes até não entendo o que ele fala, aquele sotaque franco-belga dele é meio difícil de entender. Mas eu me interesso muito pouco pelo verbo no cinema, né? A palavra, eu acredito, assim, uma visão muito pessoal, ela serve para limitar um pouco, né? O que a gente quer expressar. Eu acredito que o dramaturgo Chekhov, russo, talvez seja o dramaturgo mais cinematográfico que existe, porque os personagens de Chekhov, eles não falam o que sentem, né? Eles escondem. A potência na expressividade de Chekhov está entre uma palavra e outra, né? Por exemplo, em Tio Vânia, quando o tio fala para a sobrinha, o dia está bonito lá fora, mas ele está querendo dizer que ele é apaixonado pela sobrinha, né? Então a palavra no cinema para mim tem esse lugar. É uma pesquisa uma pesquisa continuada de filme para filme, né? E isso na nossa dramaturgia audiovisual é extremamente difícil, né? Pelo nosso inconsciente audiovisual televisivo, parece que às vezes os personagens têm que se explicar demais, né? Dizer quem é, onde estão, para onde vão, como vão, né? Então sempre tem uma grande contradição nisso. E por Jean-Claude não ter essa formação clássica de ator, nas nossas conversas ele diz assim: mas como é que você vai trabalhar comigo, né? Um personagem que exige uma certa densidade, eu não sou o ator que tem uma técnica. E aí eu perguntei para ele: se você não é um ator, você é o quê? Aí ele pensou, como é típico dele, 3 dias, e ele me chamou para conversar e disse assim: eu acho que eu sou mais um bailarino e um performer. E aí isso me deixou encucado. Eu fui para casa, demorei tanto quanto ele para pensar também. E aí no primeiro dia de set eu falei para ele: olha, eu não quero que você atue para minha câmera, interprete, represente, nada desses clichês. Eu quero que você dance para mim. Então foi essa relação que a gente criou, né? Ele era uma pessoa andando pela cidade, dançando, se movimentando, dentro daquele espaço físico que eu proponho para ele. E eu filmo a dança dele, né? Que pode ser uma dança da morte. Mas tem uma questão também com o papel dele como crítico também, que você coloca na entrelinha do roteiro, né? Que é aquele diálogo... Essa é a parte mais explícita, né? Do diálogo dele com um ex-aluno na rua, que é onde o filme vira quase um documentário, né? Mas, sobretudo, eu acho no início, quando você faz você tem uma jogada de você engana o público como se o filme fosse entrar num documentário, né? Que é o filme da estudante universitária burguesa, com seus problemas em relação à miséria e se sentindo compadecida ou culpada por aquilo, né? Então, eu acho que ela representa um pouco a síntese da crítica dele em relação aos cineastas na época do cinema direto, né? Em que ele criticava questões como a entrevista, como um formato já vencido, né? E não digo nos primeiros filmes de som direto, mas depois, principalmente naquele, eu acho que na segunda edição do Cineastas, né? Que ele fala da entrevista como o feijão com arroz, né? Do documentário, e aí
esse papel dele como crítico e incentivador de um cinema de invenção, de fato, né? De você sair desse formato documental clichê, né? Esse formato documental lugar comum que aproxima muito mais o cinema do jornalismo do que do cinema como ele poderia ser, né? E achei que você conseguiu conceber isso muito bem. Você já tinha essa ideia de colocar essa visão crítica do Bernardo dentro do filme, ou isso foi uma sugestão dele também? Assim, como é que isso se entrelaçou no roteiro? Assim, como é que... Bom, o filme tem várias camadas, né? Eu não costumo escrever um roteiro propriamente dito, né? Eu escrevo pensamentos, às vezes faço alguns desenhos. Os diálogos foram improvisados? São improvisados, mas assim, eu tenho muito bem claro o que eu quero da cena, extrair dela, nem sempre consigo. Então é como se o ator tem que entrar pela porta e sentar na cadeira. Ele me mostra de 3, 4 maneiras diferentes de fazer. Em cima disso eu posso selecionar alguma coisa ou não, né? Mas você tocou no ponto crucial. Eu não me interesso por câmeras, eu me interesso pelas pessoas, né? Então, quando eu vou trabalhar com um ator, me interessa muito mais que tipo de ser humano ele é, né? Como ele se coloca em relação ao mundo, em relação às coisas do mundo, do que qualquer outra coisa, né? Então, eu tinha ali um dos maiores críticos do cinema brasileiro, que é uma pessoa, a contradição viva. Por quê? Ele tem vários inimigos, né? E eu acho isso interessante. Acho que eu costumo medir a qualidade das pessoas pela quantidade de inimigos que ele tem. Ele não é uma unanimidade. Então eu trabalhei muito em cima dessa contradição dele, né? E aí outra questão que eu me sinto um pouco nisso também, lá em São Paulo eu faço parte da APACE, Associação Paulista de Cineastas, né? Então ela é composta por uns dinossauros que ficaram muito rancorosos e amargurados porque não conseguem mais dinheiro para fazer filme, né? E uma nova geração que não respeita, né? Como eu falei agora, foi meio pejorativo sobre essas pessoas, né? Então a gente não tem uma... É muito estranho isso, entendeu? Porque são pessoas que eu admiro, mas eles não querem abrir essa comunicação com o novo, que aparentemente eu faço parte, e eu sinto isso na crítica também, né? Rodando festivais por aí, como em Tiradentes ou em Brasília, essa crítica mais institucionalizada do jornal impresso e a nova crítica dos blogs, das revistas eletrônicas. E ali eu coloco um cara que era um crítico, que por um acaso é meu conhecido, Francis Wagner, que não foi aluno dele, né? E o Jean-Claude. Então é o novo e o velho, né? Debatendo essas coisas. Eu sabia que com os moradores eu seria muito criticado, porque eles são moradores de ruas mesmo. Eu conheço eles, eu dou aula ali perto, passo, são pessoas que são íntimas minhas. Mas eles poderiam ser atores do meu grupo de teatro, por exemplo. Entendeu? Aí a pergunta que se faz realmente importa, né, o que eu explico antes e depois do filme? Mas será que vocês não têm que se relacionar com o que foi projetado aqui? Então, essas cenas dos moradores de rua foram muito debatidas. E essa questão, isso foi de maneira muito pensada, né? Porque as pessoas querem te definir. Umas dizem que eu sou documentarista, outras que eu faço documentário, filmes de ficção, mas é ensaístico. Então, como documentarista, eu tenho uma crise tremenda com a forma, a relação entre ética e estética, sabe? Forma e conteúdo. Eu não posso fazer filme como o Eduardo Coutinho, porque eu não sou Eduardo Coutinho, né? Ele fazia cabeça falante lá, mas ele sabia escutar como palavras dele, né? Então ele não precisa revolucionar a forma. A proposta dele de consciência da forma já é a própria revolução dele. Mas vindo desse questionamento do Jean-Claude, desse livro, de que o documentário brasileiro e os filmes em geral são bem convencionais, numa certa medida, né? E aí eu me encontro em contradição com isso. Então eu peguei todas essas contradições, uma pessoa contraditória e a cidade que é a contradição em si, que é São Paulo, e joguei nesse caldeirão. O resultado foi isso que vocês assistiram aqui. Eu tenho, acho que 12 longas. Eu mandei todos. Eu tenho uns que eu tenho vergonha, que eu acho muito ruins. E eu não trabalho bem com todos os filmes que eu fiz, né? A sensação não é falsa humildade, não. Acho que isso não é muito difícil de se realizar. Os filmes, eles são resultados de o quanto você se coloca neles. Não vou usar a falta de recursos como desculpa, né? Porque de 20 filmes, eu só fiz um curta com recursos públicos, que foi um etnodoc. Agora, meus próximos trabalhos, eles foram contemplados. Então, eu vou filmar com dinheiro. Mas eu não posso esquecer que eu sou latino-americano e brasileiro. E que a falta de recursos está diretamente ligada à nossa estética, né? Então, se eu acordar um dia com uma ideia de querer fazer um filme e eu conseguir convencer meus amigos que esse filme deve ser feito, mesmo sem recurso, eu vou continuar fazendo filme dessa maneira, né? Eu acho que a gente se deixa instrumentalizar muito rápido, né?
é deprimente. Eu dou aula há 12 anos de cinema, e como as pessoas saem muito instrumentalizadas, achando que realmente o cinema e os filmes estão relacionados aos meios de produção, ao melhor equipamento, né? A maior quantidade de dinheiro. Existe um glamour ainda. Né? Completamente, né? Completamente. Ainda mais dentro das escolas, né? Que é uma coisa que onde deveria se ter uma visão mais crítica. Não, é apavorante. Uma contramão disso, né? É porque é uma escola de artes, né? E aí o cara vai lá para sair Parece que ele está trabalhando... Mas eu chamo meus alunos de cineastros. No primeiro semestre eles chegam todos humildes. Aí depois que assistem o primeiro Godard, aí eles deixam a barba crescer, óculos escuros e a camiseta da Ana Kariná. Aí viram cineastros. Aí se ganha um prêmio no festival lá em Pindamonhangaba, fudeu então. Aí a gente cria uns pequenos monstros, né? É problemático a coisa. Mas eu me vejo neles, né? Porque eu comecei a fazer cinema muito cedo. E com 20 e poucos anos era muito pretensioso e arrogante, né? O que aconteceu comigo e eu fico muito feliz foi o fracasso, né? Quando você cai de muito alto, né? O fracasso, que é horrível essa palavra, mas a rejeição ao seu trabalho te coloca no lugar. Aí você decide se você vai ser rancoroso, amargurado, ou se realmente você vai pensar, é no cinema que eu quero continuar vivendo, e independente dos nãos, que eu passei 10 anos da minha vida fazendo filmes que ninguém queria ver. Com exceção da mostra do Filme Livre, que aceitou um filme meu que é constrangedor, que chama Corações Desertos. Começa pelo título, né? Mas eu tenho paura do filme, e vocês passaram esse filme aqui, acho do caralho isso, né? Sempre tem alguém que vai querer ver seu filme. Então, por isso, se tem vontade de fazer, vai lá e faça, né? Beleza. Temos algumas questões com o filme, mas acho legal a gente abrir para o público, que a gente dialoga melhor, né? Faz um diálogo mais horizontal. Por isso que a gente está aqui. Né? Cadu, quer perguntar? Tudo bom? Boa noite, Carlos Eduardo. Cristiano, eu assisti esses outros filmes aqui na mostra, né, sessões, e eu senti uma diferença do Mataram Meu Irmão bem grande para esse daí, né? A sua relação com São Paulo, como você já colocou, chama muita atenção mesmo, né? A maneira como você representa a cidade, eu cresci lá, então são várias facetas de São Paulo em filmes diferentes, eu acho que você consegue abordar. Mas eu fico curioso com uma questão de quem são as pessoas que fazem contigo. Teus parceiros estão aqui, né? Eu vi que muitos atores se repetem nos filmes. A produtora Natália Reis, eu acho que a executiva se repete. A Bela Filmes, WS, Casa da Sogra. O que ele se repete, né? E aí, quem que é esse contexto, entendeu? Como é que surgiu esse contexto com essas pessoas que topam fazer esses filmes? E os que a gente viu, essas produtoras devem ter financiado os filmes, né? Porque eu não vi nenhum logo digital, nem nada disso, que você falou, né? Agora que está tendo essa oportunidade. E como é que você conseguiu mobilizar, porque é bastante gente, bastante dia de gravação, muito trabalho, né? E longas ainda, vários longas, né? E você tem que ter uma infraestrutura mínima mesmo, né? E você consegue ter um padrão de qualidade. E aí é isso, como é que você conseguiu levantar recursos para isso e como é que se desenvolveu um contexto com as pessoas ao seu redor topando entrar nessas loucuras? Bom, primeiro eu esqueci de apresentar aqui meus parceiros. É o Renato Maia, montador. E o Gustavo Canovas, ator. Fez todos os meus últimos 5 filmes como ator. A Bela Filmes é uma produtora que eu tenho, é uma produtora pequena. Junto com o meu sócio, que é protagonista dos filmes também, o Henrique Zanoni. Ela existe há 10 anos. Eu também tenho um grupo de teatro, uma companhia chamada Cia dos Homens Infames. E a gente faz teatro e cinema. O Fome foi feito em 6 dias. Ele custou 10 mil reais. Mas se eu for orçar o filme e o trabalho de todas as pessoas que fosse remunerar, seria um filme de 300 mil reais. Né? Quando a gente foi para Brasília, eu fiquei com tanta vergonha de falar. Tinha um filme do Roberto Gervitz, lá, acho que custou 6 milhões de reais. E eu fiquei meio assim, sabe, primo pobre. Aí eu falei, vou aumentar o orçamento do filme. Aí eu falei, não custou 10, custou 15 mil. Inflacionou. Mas eu tenho... É porque fica desmerecendo o trabalho das pessoas também, né? Parece que é tão... que a qualquer nota, não é isso, entendeu? É assim, você quer falar alguma coisa, e para falar alguma coisa você tem essas condições, né? E, então nesse lugar o cinema é uma arte coletiva, né? Eu abri uma produtora também, por quê? Porque eu não quero ser distribuidor, mas eu queria entender, por exemplo, Mataram Meu Irmão é um documentário, mas aí eu ganhei Tudo Verdade, rodou o mundo, ganhei prêmios importantes que abriram portas para mim, e para o filme principalmente, o que importa não sou eu, são os filmes sempre. E depois disso, eu poderia ter distribuído o documentário, a Downtown queria distribuir, falando, não, é um Cidade de Deus documentário, vamos colocar em 1000 salas pelo país.
Eu falei, mas não fiz por isso, entendeu? Eu quero que o filme seja visto. E aí eu decidi abrir uma distribuidora e eu mesmo distribuí o filme. Porque eles queriam fazer trailer, com fotos do meu irmão, uma campanha, sabe? Nada contra a menina, nem o filme, o Helena, né? Mas uma campanha meio... Tem um limite para as coisas, a gente nunca sabe qual é o limite, né? E aí eu recusei distribuir o filme, o Mataram e o Hamlet também, para descobrir que eu não quero ser distribuidor e para descobrir que o sistema de distribuição independente do país é completamente amador. Para você ter uma ideia, eu não estou falando só de uma sala no interior do país, estou falando de grandes salas de cinema lá em São Paulo. Você manda o filme como distribuidor. A Ancine, parece a polícia da Stasi, te cobra o tal do borderô. E se você não manda no dia, eles ficam mandando e-mails. Parece que você vai ser preso. É apavorante o negócio. Aí você manda o borderô. Aí depois tem o valor do ingresso, que você tem direito como distribuidor. Os caras não te depositam, você tem que cobrar. E eles ficam ofendidos, né? Então você já não ganha dinheiro, é uma merreca e ainda você passa por isso. Eu fiz isso 2 vezes, eu queria entender como funciona isso. Então assim, eu queria entender toda a cadeia. Tá? Eu não quero ter uma produtora grande, nada disso. Eu só quero fazer meus filmes da melhor maneira possível. E com isso eu encontrei parceiros. Né? E assim, é meio mafioso o negócio, né? Porque o cara tem um equipamento aqui, aí você sabe que vai produzir lá. Aí você faz um trabalho institucional, você aluga o equipamento dele, mas quando você vai fazer o filme... Né? E eles sabem que se fazem um filme comigo, se pelo menos uma projeção pública numa sala de cinema a gente consegue. Né? Não vou guardar o DVD para a tia ver no interior, e nenhum problema, pode ser também. Posso fazer esse filme só para minha tia ver no interior. Mas eles sabem que eu luto pelas coisas, entendeu? Quando a gente mostrou o filme em Brasília, aí fala, pô, você não vai conseguir distribuição desse filme. E consegui. Até consegui grana do fundo setorial. Mas eu tive que escrever tanto documento que eu estou cansado até agora. Eu me senti numa repartição pública tcheca, né? E o filme vai entrar em cartaz em agosto. Né? E assim, é um filme preto e branco, custou 15 mil reais. Né? É um filme irregular, eu não escondo isso, entendeu? São filmes que têm uma certa pobreza, né? Mas eu acho que isso não é demérito, entendeu? Eu me lembro do Cassavetes, Os Sombras. Ele passou 2 anos tentando, é o primeiro filme dele, tentando consertar o som, palavras dele, que era muito ruim e ele ficava constrangido. O filme estreia em Londres, a primeira crítica do filme. Ele não conseguiu arrumar o som, ele deixou assim mesmo. O som mais original do cinema americano dos últimos 30 anos, um som direto, orgânico, entendeu? Em Brasília eu mostrei o filme e o som estava muito ruim ainda. E eu falei isso na coletiva, me deram o prêmio de melhor som pro filme, entende? Então mas eu sei que tem uma proposta ali, tem um pensamento, né? É isso, se eu ficar esperando a situação ideal para realizar, né? E aí não é poder de convencimento, mas é você mostrar pro outro que você tem paixão por aquilo, né? E que você consegue... Eu termino todos os filmes, independente das condições. O último agora eu me fudi porque eu fiz um empréstimo, né? Eu sempre sonhei em fazer um empréstimo para fazer um filme, chama No Vazio da Noite. E aí acabei fazendo empréstimo. Mas isso já trouxe uma outra pressão, né? O cinema é muito cruel, né? Porque você não é um escritor que acorda e vai lá, escreve seu livro sozinho, ou um músico que toca seu instrumento, né? Você depende de toda uma confluência de coisas para que o filme se realize. E aí você não faz os filmes sozinho, e você paga um preço muito alto. Não se faz filmes impunemente, né? Principalmente dessa maneira. Mas eu acho que há um aburguesamento dos meios de produção do cinema brasileiro. E é muito deprimente, assim, ver uma moçada que começou comigo e porque começa a participar de festival internacional, ganhar prêmio, começa a ficar cooptado muito rápido, entendeu? Eles se deixam enganar, achando que realmente os filmes têm importância na vida das pessoas. Qual a importância que tem um filme? Nenhuma, entendeu? É só um filme, passou aqui e já acabou. O cinema não tem glamour nenhum, né? Então eu vejo uma rapaziada nova se encantando demais por isso e de repente o cara achando que precisa realmente de 1 milhão para fazer um filme num apartamento. Que é vergonhoso, não precisa. Entendeu? Não estou dizendo que as pessoas estão roubando, mas que um filme não custa R$1 milhão num apartamento, não custa. Então como é que gasta, né? 2 milhões, 3 milhões. Tem alguma coisa errada aí, entendeu? Como é que você justifica alguém cobrar 10 mil reais para fazer um DCP? Se um moleque de 16 anos na internet já descobre e já faz sozinho em casa, entendeu? Mas aí você ganhou o dinheiro do público, você vai lá, o cara não vai fazer por menos de 10 mil. E aí você tem que pagar porque você colocou lá no orçamento. Então é hora de as pessoas saírem do conforto, porque assim, tem gente que está recebendo dinheiro para fazer e quem não recebe. Mas tinha que sentar porque se for melhor distribuído, em vez de dar 2 milhões para o cara fazer o primeiro longa BO, podia dar 100 mil para novos realizadores. É possível fazer, entendeu?
A gente sempre defendeu, de certa maneira, um tipo de cinema feito não excluindo a questão do apoio estatal, mas é independente do tipo de produção que ele tenha à sua disposição. Né? Eu sou completamente a favor do apoio estatal. A minha crítica é que a gente não deve ficar dependente a isso, sabe? Eu acho que é maléfico para a expressão artística, porque de uma certa maneira você está sendo cooptado, entendeu? Você está sendo cooptado. É um tipo de controle. Eu estou tentando conseguir recursos. E vou fazer da melhor maneira possível quando vier o dinheiro. Mas só se depender disso, né? E ficar refém. E a questão do privado, né? Como é que você justifica o Bradesco ou o Itaú trazer o Cirque du Soleil com dinheiro público, né? Porque eles não tiram do lucro de bilhões que eles têm ali a cada 3 meses. Realmente precisa de dinheiro público para fazer isso? É muita sacanagem. Mais alguém? Mais uma pergunta aí? Gabriel? Tem uma coisa do Bernardet também, tem um certo niilismo agora em relação à crítica, né? Ele coloca naquele diálogo com o falso ex-aluno, né? Que você colocou que é um crítico também. Ele coloca isso como se não tivesse... Não sei se é uma frustração, mas ele coloca isso como se fosse como se ele tivesse perdido a batalha, entendeu? Existe essa coisa... É uma coisa dele, você acha? É uma coisa que... Eu não posso falar por ele, mas como eu convivo muito com ele, a gente foi ao teatro semana passada, eu encontro com ele toda semana. Mas palavras dele é que... Claro que talvez seja uma certa nostalgia, né? Mas ele fala que os críticos antigamente tinham um diálogo com o público e com o filme e com o realizador, né? Ele começa, sob os auspícios do Paulo Emílio Salles Gomes, fazendo uma crítica do La Dolce Vita de 15 páginas no caderno 2, no suplemento literário, né? Mas aí um dia ele parou para pensar e chegou à seguinte conclusão: Fellini nunca vai ler minha crítica, né? Eu nunca vou ter um diálogo com esse realizador. E aí ele se especializou em cinema brasileiro, né? O que ele diz que ele percebe que hoje existe uma afetação. Ele não generalizou, né, palavras dele. Existe uma certa afetação dos críticos, achando que talvez a crítica seja mais importante até do que o próprio filme, né? Nem todos, mas ele cita em geral algumas, assim. E que há um desmerecimento da relação com a palavra ali, né? E o que ele está querendo dizer é que muita gente escreve sobre cinema e não sabe nem escrever, né? Mas eu discordo muito, eu acho que existe toda uma nova geração aí, que ele faz parte de outra geração, e que sempre quando a gente é do passado é difícil entender o futuro, né? Eu penso num realizador, assim, para mim que é um Andrea Tonati. É um cara do seu tempo, né? Ele não ficou no passado, né? Ele está realizando nas condições que ele tem e continua se conectando, assim, ele conversa com as pessoas nos dias de hoje, o seu cinema, né? Então acho que isso é importante. Eu acho que a partir do momento que o Jean-Claude percebeu que ele já não tinha um diálogo com aquele tipo de cinema, ele parou de escrever, né? Que isso é muito interessante também. Às vezes a gente não é capaz de fazer as coisas, né? Eu acho que por isso que ele partiu, uma pessoa que queria continuar fazendo cinema, mas não mais como crítico, ensaísta e sim como ator. Mas ele faz filmes como ator desde os anos 60. Eu estou fazendo uma pesquisa, o filme que eu estou fazendo com ele... Mas não como protagonista. Não como protagonista, só participação. O grande filme que a gente está fazendo junto, que o filme é meu e dele... Ele fez o filme do João Batista, fez o filme do João Batista, fez Ladrões de Cinema. Ladrões de Cinema. Fernando Cunha. Foi esse mesmo. Eu estou fazendo... Abecedário de Jean-Claude Bernardet. Há 5 anos eu filmo ele, mas o nosso contrato de cavalheiros é que eu só posso mostrar o filme depois que ele morrer, né? Então ele me contou muita coisa cabeluda e muita piada também, era muito engraçado. E é muito difícil trabalhar com ele porque ele é uma pessoa muito rigorosa, né? Que isso é bom, né? Ele eleva o trabalho de todo mundo. Ele é cruel, chega a ser cruel consigo mesmo pelo rigor que ele tem nas coisas. Então assim, você não faz uma pergunta para ele idiota se você não puder argumentar, entendeu? Você não vem falar mal de alguma coisa se você não tiver argumento. Ele vai discutir, mas não é porque ele quer ser o chato, mas ele te coloca em movimento. A gente veio mostrar o Hamlet aqui, que é um filme que eu não trabalho muito bem. Passou no Festival do Rio, aí todos os atores ali naquela coisa, tapete vermelho, clec, aí os caras me chamam e falam qual o nome dos seus atores, eu não conhecia ninguém. Aí na sala eu chamei, agora eu queria chamar a equipe, aqui levantou todo mundo que estava sentado para ver o filme, era a equipe, e aí depois a gente foi jantar. Então os atores vieram de ônibus de São Paulo, sem grana.
Aí a gente brinda assim, a taça de vinho, ele fala, foi um fracasso o filme, né? Aí vejo o ator indo pro banheiro chorar. Mas essa crueldade dele, pra mim, é estimulante, né? Mas muita gente não lida bem com isso, né? Ele é duro, rapaz, né? Eu queria perguntar aqui, você falou alguma coisa sobre, né, eu acho seus filmes visualmente muito expressivos, realmente, assim, tem passar vários aí, né, e vários formas de encarar o cinema, linguagens muito surpreendentes à medida que você vai conhecendo um e vai conhecendo os outros. Meu primeiro que eu vi tinha sido Mataram, então, que é um filme também já muito forte, mas uma linguagem muito própria, que eu acho que tem a ver um pouco com o Coutinho, também, mas por ser também um autodocumentário, acho que ali aquilo se resolveu melhor a forma como as palavras justamente entram no filme. E você estava comentando agora da dramaturgia, de tentar de alguma forma usar as palavras mais como um subterfúgio cênico que segure ali, mas que não seja de fato o centro do que você quer mostrar, do que você quer comunicar. Mas falando especificamente daquele encontro ali com o Francis, né, que eu acho que é um pouco esse encontro com o presente ou o futuro, de alguma forma, porque dá continuidade a várias... Né, tem aquela brincadeira ali que ele fala do rasgar o que eu escrevi, não sei o que e tal, mas eu acho ali pontualmente, assim, contraditoriamente, até aquele diálogo muito pontual, porque é uma virada muito grande no filme. Até então o Bernardet era um anônimo, andando pelas ruas, para quem não o conhecesse, totalmente anônimo. E a partir dali, de repente, ele passa, de fato, a ter um passado. E ao mesmo tempo, a cena é muito despojada. O Francis parece estar muito à vontade, meio rindo, um riso, assim, de uma forma meio que... Eu acho interessante, assim, como que é uma coisa que tem toda uma sobriedade, uma serenidade, mas que ao mesmo tempo é trabalhada com um despojamento, mas que eu imagino que talvez tenha te dado algum trabalho a mais. Queria que você comentasse um pouquinho, assim, esse ponto de virada do filme aí, por favor. É que, assim, eu não posso fazer um filme e tentar mentir para as pessoas, principalmente nesse quase gueto que a gente vive, né, de festival, gente que faz cinema, faz filmes. Eu vou mentir para vocês, esse não é o Jean-Claude Bernardet, esse é um morador de rua, né? Se eu tentasse perder tempo com isso, eu me perderia no meio do filme, né? Que é uma maneira de se perder também, nenhum problema nisso. Mas eu sabia de alguma maneira, eu não tinha certeza sobre isso, eu intuía que eu tinha, ele não sabia de como a cena ia acontecer, entendeu? Eu dirigi muito mais o Francis do que o Jean-Claude, né? E aí eu falei pro Francis, assim, eu dei poucas informações, eu quero que você desmascare ele, entendeu? Que deixe bem, é um pouco cruel o que eu fiz, né? Mas ele se defendeu muito bem, porque ele tem uma argumentação muito forte, né? Mas o cerne da cena pra mim tá muito mais naquele momento em silêncio que ele fica ali, que ele sai do quadro e volta, né? Porque fica claro que ele tá no crepúsculo da vida dele, né? E aí de repente, será que tudo que a gente faz na vida, né, nossa realização, no caso dele livros e o trabalho dele acadêmico, não tem sentido nenhum quando a gente está próximo da morte, né? Quando você tem uma doença, você tem um câncer, você vai desaparecer daqui a pouco, né? E aí o que fica disso, né? Aquele silêncio ali pra mim, foi todo o trabalho da cena, foi para chegar naquele resultado. E aí, dali pra frente parece que ele não tinha entrado no filme ainda, porque eu filmo de maneira um pouco cronológica, e quando eu monto cronologicamente também. E aí eu sinto que naquele momento ali teve uma virada, entendeu? Como se fosse um plot, mas como eu não escrevo o roteiro, então isso tem que ser construído nessa relação entre tempo e espaço, principalmente no corpo do ator. Fisicamente ele mudou dali pra frente, ele ficou mais calado e introspectivo. E eu percebi que teve o efeito que eu queria. Claro que não é assim tão engendrado, né? É mais instintivo a coisa. Você vai sentindo a coisa acontecer ali diante dos seus olhos, né? E volto a dizer, o filme é irregular, mas tem alguns momentos ali, quando você está fazendo o filme, você sente isso, né? Que você chega a algum lugar. É igual Mataram Meu Irmão, eu sempre soube que o filme tinha muita força. E o filme, em termos de linguagem, assim, ele é muito convencional, né? Ele é cabeça falante, entrevista, né? Mas quando a coisa acontece, você não tem mais controle sobre aquilo, né? E é muito difícil chegar nesse lugar. É quase catártico para você quando você está fazendo,
É como estar numa sala de cinema vendo um filme, o filme é tedioso, mas em algum instante tem um olhar de soslaio ali, tem uma sequência que te faz sentir vivo, né? Você se sente parte do todo, é um fluxo contínuo. Você percebe que você está vivo, né? Você sai do automatismo, começa a ter consciência sobre as coisas. É estranho, eu não sei muito explicar isso. Assim. É que eu não sou tão... Mesmo sendo professor, quando eu estou fazendo filmes, eu faço filmes antes de mais nada com o estômago. Né? Eu tenho uma relação extremamente primitiva com a feitura dos filmes. Né? E aí quando eu erro feio por isso. Né? Porque eu não... Esses dias até um colega estava falando, pô, por que você não faz diferente? Você não tenta fazer um filme bom? Ó, palavras dele. Nem vou falar o nome dele, ali em Muritiba. Ele disse assim pra mim, você filma bem, você podia fazer um roteiro, arranjar um produtor foda, aí seu filme ia estrear lá fora, no festival importante, você ia sair dessa vida fodida que você tem. Eu falei, mas minha vida não é fodida, é legal. Mas assim, não, eu tenho certeza, se você organizar melhor as coisas, o resultado vai ter efeito no filme. Mas aí eu penso, mas a minha personalidade é essa, eu não sei fazer de outra maneira, tá ligado? Eu já passei dos 40, não vou conseguir reaprender o meu ofício para fazer de outra maneira. E aí o amador, o título é interessante, porque ele é dúbio. É de quem ama a dor e de um amador que não quer se tornar profissional. Eu tenho uma certa resistência a ser um profissional da área, entendeu? Depois do Mataram Meu Irmão, quiseram me contratar para fazer filme de periferia, de gangster, de traficante lá em São Paulo. Um produtor vem com uma proposta incrível, já tinha o dinheiro. Falou, não, você vai fazer um filme... Já existe um nicho, né? Um nicho, Tropa de Elite, Cidade de Deus, você vai fazer aqui em São Paulo agora, vai ser foda, a gente vai estrear em Berlim. Aí eu mandei o cara para aquele lugar e aí eu fui fazer filmes completamente estetizados, 4 filmes em preto e branco sobre São Paulo, sobre coisas que eu sentia, mas eu não conseguia expressar de alguma maneira. Então, é isso. Tem 2 perguntas, que bom. Senão eu vou continuar perguntando. Pô, Burlan, eu fiquei muito impactado ontem no Mataram Meu Irmão com o depoimento do seu primo, né? No final do filme. Primeiro eu queria saber se foi coincidência, porque tem um filme do Truffaut chamado Os Incompreendidos, que o garoto encontra libertação quando ele chega no mar, né? Uma metáfora. E o Selvagem da Motocicleta, acho que é Rumble Fish, do Francis Ford Coppola de 83, que por coincidência o personagem do Matt Dillon, que acho que era Russ James, ele deprimido com o assassinato do irmão Mickey Rourke, né? Ele pega a moto e ele para no mar, né? E o Coppola falou, não, isso é uma homenagem ao Incompreendido, né? Então aquilo ali me marcou muito, assim. Eu achei muito interessante o olhar do seu primo, muito bem articulado, né? E ele fala, assim, uma coisa, talvez da influência dele da dramaturgia, né? Do teatro, que ele meio que dá uma coisa de mitologia grega, né? Aquela suspeita infantil de você não ter sido adotado, né? E que talvez isso teria salvado você da cena, da familiar, né? Eu achei muito impactante, mas achei muito interessante o olhar de fora também, que ele fala, você é um sobrevivente, assim, talvez por ele ter saído um pouco da periferia, né? E ele conseguiu ter esse olhar de fora, né? E, assim, eu trouxe até coisas que eu vou levar pro resto da minha vida, assim, pra mim, né? Porque, não que eu tenha tido uma vida difícil, né? Mas certos contextos, assim, de críticas que eu recebia, que parentes mais distantes de mim falaram, como é que você conseguiu aturar essas pessoas criticando você dentro de casa, chamar de nerd, de bobão, quando na realidade eu era um garoto que gostava de ler livros só, e me criticavam por ser assim, né? Mas sem nenhuma crítica, a família mais próxima. Mas foi muito impactante aquele depoimento do seu primo. Eu só queria saber, pelo visto, foi uma citação proposital, foi coincidência, e se o olhar de fora, assim, também exerceu influência sobre você, assim, né, dele, né? Por estar um pouco mais distante e ao mesmo tempo próximo, ele já tinha uma visão um pouco mais diferente daquela tragédia, né? É uma referência direta mesmo, porque a vida do Truffaut não é parecida com a minha, mas ele é de infância, do subúrbio, né? Teve preso. Eu até os 18 eu cometi alguns delitos, não fui preso porque era um pouco esperto para ser preso pela Polícia Militar de São Paulo. Poderia estar morto hoje, a história da minha família é muito trágica. Eu não uso isso como desculpa nem nada, mas faz parte da minha história. Engraçado que fazendo esse filme, hoje em dia eu sou um burguês, eu moro numa região nobre de São Paulo, né? Mas eu me criei no Capão Redondo.
Mas o meu olhar, isso não me torna mais... Não me dá mais direito, porque o meu olhar já é de fora, entende? A gente vive em São Paulo num apartheid social, né? A zona burguesa rica da cidade está dentro do rio, assim, Rio Pinheiros e Rio Tietê. É como se São Paulo não existisse fora isso, né? Eu tenho vários amigos que a gente foi muito em passeata, lutar pelo direito de andar de bicicleta na cidade, todas essas questões. Mas essas pessoas esquecem que como é que o cidadão que mora a 27 quilômetros da cidade, sobe e desce morro, vai para o trabalho de bicicleta, né? Como se São Paulo fosse só uma coisa ali, aquele quadrilátero burguês, né? Então, sempre que eu atravesso o rio, essa relação entre ética e estética que eu estava falando no começo, né? O que me dá direito de filmar a pobreza e a miséria do outro? É muito difícil isso. Acabei de fazer um documentário agora que chama Estopou Balaio. É sobre a residência artística de um grupo no extremo leste da região de São Paulo. E todo o Natal sofre com alagamentos, né? E é muito difícil a região que eles moram. Tem um céu lá, mas o céu alaga também. O céu é aquele centro de cultura, educação que a prefeitura construiu. Mas é São Paulo ainda, né? Então é uma região muito dura da cidade. Mas ao mesmo tempo eu sempre me sinto usando as pessoas, né? É difícil essa relação de filmar o outro. Porque eu não acho natural colocar uma câmera no rosto de alguém, né? A câmera parece um pau gigante. Você coloca um pau gigante na cara da pessoa e fala: haja natural para mim, neném. Conte sobre suas coisas, seus dramas, né? É um instrumento que interfere, né? É um bisturi. É muito agressivo colocar a câmera na cara de alguém e pedir para a pessoa se abrir em quatro bandas ali, né? E ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, né? Eu acho que uma câmera ela pode ser também, além de outras coisas, um instrumento de precisão para quem entende o mundo que a gente vive, né? Então você tem uma responsabilidade sobre isso. Mas o meu olhar já é um olhar de fora, entendeu? Eu dou muita oficina na periferia de São Paulo e pelo interior do Brasil também. E aí eles sempre falam disso, de que você devia vir fazer um filme aqui sobre o que aconteceu. Eu falo, não, quem tem que fazer filme sobre a situação de vocês que vocês mesmos, entendeu? Agora, a câmera é um instrumento, né, para se expressar também. O Mataram Meu Irmão faz parte de uma trilogia. Eu adoro esses nomes. Quando era pequeno, eu falava, você pintou para fazer tríptico, aquelas coisas todas, né? Ou trilogia, tetralogia. E acabei fazendo uma tetralogia em filmes e agora dessa dos documentários, que em 2007 eu fiz um documentário sobre a morte do meu pai, chama Construção, é uma média-metragem. Mataram em 2013 e meu próximo filme, o primeiro que eu ganhei dinheiro para fazer, fui contemplado em vários editais, que é sobre o assassinato da minha mãe, né? E aí eu encerro essa trilogia que eu chamo de trilogia do luto. E o mais engraçado é que as pessoas acham que é uma certa resiliência ou uma sublimação freudiana, como se eu estivesse indo fazer terapia, né? Mas não é, porque a vida ela é tão mais dura e ela é infilmável, entendeu? Se realmente eu fosse contar as coisas como eu vi e o que eu vivi, as pessoas iriam dizer que eu sou muito mentiroso, muito mais do que já falam, né? Então o que eu quero dizer é que a vida não cabe dentro de um filme. Aquilo ali é só um discurso sobre a realidade, um recorte da realidade, né? A vida é muito mais brutal. Então por isso que eu tenho problema com essa quantidade de ismos que a gente discute nas escolas de cinema, né? Realismo, naturalismo. Parei de me preocupar com isso há muito tempo, né? O que me interessa é filmar as pessoas e filmar a vida. Me interessa pelas coisas do mundo. Eu sou curioso, né? O dia que eu não tiver mais curiosidade sobre as coisas, eu paro de fazer filmes. Mas tem uma certa catarse, né, no Mataram, assim. Eu sinto que existe talvez seja pra mim, um recorte que eu fiz do filme, mas eu acho que não, sabe? Porque a forma que você buscou os seus familiares e amigos mais próximos. Mas eu fui um filho da puta, né? Porque assim, eu fui lá, filmei e voltei muito pouco depois pra lá, entendeu? Eu odeio ir pra periferia. Porque cada vez que eu me aproximo de onde essas coisas aconteceram, eu tenho que me olhar no espelho, entendeu? Então eu sou humano, eu tenho medo dessas coisas, eu não quero ficar pensando na tragédia da minha família todos os dias. E quem é que não quer ter uma vida confortável, né? Eu nunca gostei da pobreza pela qual passei, mas eu não consigo tirar isso de mim. Na verdade, eu acho que eu passei do limite ali no Mataram. Eu paguei um preço muito alto para esse filme, entendeu? E aí é engraçado que é um filme que é uma virada no meu trabalho como realizador, né? Porque a partir do Mataram, as pessoas começaram a se interessar pelos meus filmes, entendeu?
E aí eu comecei a conseguir sobreviver com o cinema. Não viver, né? Mas sobreviver, porque eu dou aula. Mas antes do Mataram foram 10 anos fazendo filmes que ninguém queria ver. Então eu tive que passar um pouquinho. Eu acho que eu passei dos limites ali. Isso aí eu paguei um preço muito alto por isso. Tem uma... Tava escrita, né? Pode falar. Sim. Boa noite, meu nome é Rosiele e eu estava pensando sobre alguns recortes do filme e na cena em que tem o diálogo entre a aluna e o professor. E na reflexão que ela faz sobre as conversas que ela teve com os moradores de rua. E eu acho que isso, eu ouvi um pouco disso agora na sua fala, quando você diz que você não se sente tão à vontade em ter que filmar alguém ou em colocar a história desse alguém, né, ter esse direito de colocar na tela. E sobre o tema, né, que é a fome, de mostrar a miséria do outro, né? Quando você fez esse filme, quando eu penso, né, nesse tema da fome, da miséria estampada, e que, inevitavelmente, quando você vê, você faz com que as pessoas reflitam em vários momentos, né, nas situações. No momento em que ela fala que, às vezes, a gente se encontra com algum morador e acha que a gente sabe o que eles precisam e oferece ajuda sem eles pedirem, acho que isso a gente vê no diálogo. Essa coisa das pessoas burguesas de fazerem atos bondosos e acharem que isso é o suficiente diante dos problemas sociais e que elas estão fazendo a parte delas e não passam exatamente disso, né? Eu sou assistente social, eu tenho um trabalho em comunidades e eu sempre me pego refletindo a respeito disso em todas as vezes que eu passo na rua e vejo alguém na calçada ou uma criança. Eu sempre me compadeço e eu sempre sinto essas coisas e existe uma contradição em mim, uma luta, né, entre fazer o possível e o que eu não faço. E também nesse momento que ela fala no filme, que ela diz para o professor que as pessoas, quando lessem os depoimentos ou quando ouvissem, né, os relatos, iam achar, nossa, que moça bondosa, sensível. E ela diz que não poupou ele e nem ninguém. Que ela deixou cada palavra dita como ela ouviu, para que as pessoas vissem de verdade, né, o outro, como ele era naquele momento, independente da situação que ele se encontra. Então, quando você fez o filme, pensando nessas questões, o que você queria mostrar para as pessoas em questões sociais, nessa mensagem não técnica ou do cinema, mas o que você queria impactar nas pessoas? O que você esperava disso? Bom, nunca quis passar nenhuma mensagem com o filme, né? Eu morei na Europa e durante uma semana eu morei na rua, em Madrid, não tinha onde dormir e passei fome. Então a sensação física da fome eu tenho em mim muito forte. E adolescente eu li o Fome, do Kurt Hanson, e a descrição da sensação da fome é muito forte também, né? E São Paulo tem muita gente morando na rua. Nem sempre a gente para e observa as pessoas, né? Mas o que eu me lembro da fome é que você perde o senso de percepção que você está vivo, e por isso que você rouba, você dá uma facada. Eu me lembro de ter entrado no mercado e sair de lá com uma barra de chocolate. E não pensei se ia ser preso ou não, mas eu só estava com fome e precisava comer, né? E você perde esses níveis de percepção em relação às coisas. Talvez o que eu busquei no filme foi essa atmosfera. E também deixar claro que não tem como... quando eu dou esmola para alguém, eu dou um dinheiro para alguém, o cara vem me pedir na rua, eu fico muito em contradição comigo mesmo depois. Eu dei porque eu queria ajudar ele ou porque eu queria me sentir bem. Porque não dá uma sensação boa quando o cara vem e fala, paga um prato de comida, você vai lá e paga para ele. Aí se ele pede uma cachaça, você vai achar ruim. Aí se o cara paga um sanduíche para mim. Aí você dá uma coxinha e o cara reclama que queria um sanduíche. E você acha ruim por ele querer uma coisa melhor. E aí eu sempre fico pensando, eu fiz isso para quê? Para ele ou para mim? Né? Então, essa coisa da pessoa boa, né? Eu desconfio da bondade, é isso que eu quero dizer. Eu desconfio muito da bondade.
da minha, dos outros. É muito estranho, né? As nossas boas ações, elas vêm com outras questões aí, né? Mas eu não tenho resposta para a sua pergunta, não. O Orson Welles tinha uma frase de caminhão, que é muito citada, que é: quando você faz um filme nasce pelo desejo de mensagem, ou de expor uma ideia política, sociológica, ele já nasceu morto, entendeu? É claro que tudo, a política do filme, a polis está no ato de fazer o filme. O ato de eu fazer um filme sem dinheiro já é um ato de resistência, já é um ato político, né? O ato de querer se expressar, eu já estou falando alguma coisa. Então é sempre política, sempre você está falando sobre política. A estética é política, né? Um ato de pintar um quadro, de pichar uma parede é um ato político, né? Mas eu sempre tento não ser maniqueísta, né? De mostrar... Eu acho que os filmes, não estou dizendo que os meus sejam assim, a gente nem sempre consegue fazer o que é, mas eu me interesso por aqueles filmes onde o cara que realiza os filmes dá a possibilidade de ver outras perspectivas, outras nuances sobre o ser humano exposto ali, né? Que a gente não é uma coisa só. Eu sempre me pergunto se eu sou capaz de matar. Eu posso falar para você, não sou capaz, mas em alguma situação eu sou capaz. Todo mundo aqui é capaz, né? O homem é um animal muito estranho, né? A gente nasce sabendo que vai morrer e não pensa nisso. Aí num dado momento da vida a gente tem contato íntimo com a morte, isso muda a nossa perspectiva. A gente começa a ter consciência, talvez, da dor mais profunda para o ser humano, que é uma dor da tomada de consciência da finitude das coisas, né? Essa dor do tempo. E mesmo assim a gente não muda, a gente continua sendo o que é. Fui meio padre agora, né? Você não quer perguntar? Te levantar a mão? Eu gostei desse daqui. Fino, vai ficar do lado daquele negócio. É mais bonito do que de Brasília. O de Brasília o cara tá dançando um funk, assim. O calango lá de Brasília, né? Tá com a mãozinha no joelho. Foi muito mais barato, certamente, depois do Brasil. Produção do troféu. Sobre você poder falar um pouco mais pra gente desse processo também de construção narrativa do seu filme, porque, né, a gente trabalha, por mais que você tenha dito assim, que se interessa, que foca muito nos atores enquanto diretor, né, você, mas tem um arrojamento ali que é muito... Percebi alguma coisa meio Belatária em alguns momentos, assim, sabe? Os planos sequências muito bem trabalhados e tal. Então eu queria saber, você enquanto uma pessoa que declara não se interessar tanto por câmeras quanto pelos atores, óbvio, mas assim, de uma forma radical até. Mas em que momento que entra essa concepção imagética de como vai ser o filme? Assim, se você tem um diretor de fotografia que trabalha isso muito com você, ou se você já de alguma forma vislumbra isso, executa, como que é isso? Assim, filmar sem grana significa ser bom produtor e muito rigoroso, né? As pessoas acham que vamos ligar uma câmera e vamos ver o que dá. Não, pelo contrário. Você tem que ter uma preparação muito grande. Para você fazer um longa em 6 dias, você tem que ser muito rigoroso, mas muito mesmo. Muito mais do que é possível, né? Em média eu faço 2, 3 para 1, já é um luxo. Às vezes 1 para 1. Então eu não posso errar, porque eu não tenho tempo, entendeu? Que é o tempo que o dinheiro dura, né? A gente levanta a grana para o transporte, alimentação e um equipamento ou outro no máximo. Então tem um pensamento. Assim, tem umas coisas que eu decido a priori. Assim. O filme interna, a câmera parada, e externa são todos em movimento. Né? Tem um pensamento cinematográfico ali. Né? O que eu acho estranho, eu percebi isso nos meus primeiros trabalhos, que eu não tinha consciência disso, né? Que era a forma pela forma, né? Hoje em dia eu tento assim que a interpretação não apareça mais. É claro que é estranho falar isso de um filme de fotografia em preto e branco, porque ele acaba se qualificando pela fotografia em preto e branco, né? Acaba tirando a atenção de outras coisas. Mas eu acho que a fotografia, a interpretação, a montagem, um desenho de som, eles têm que ter uma unidade, né? Um não pode estar acima do outro, senão você acaba anulando. É claro que é difícil conseguir ainda mais com parcos recursos, mas é que eu sou bom produtor, é isso que eu quero te dizer. E ter um pensamento cinematográfico. Não que eu vou limitar minhas possibilidades. Eu penso que eu vou fazer assim e vou chegar lá e vou fazer assim, dessa maneira. Não. Eu me lembro do Antonioni falando da pior experiência da vida dele como cineasta, foi quando ele foi trabalhar nos Estados Unidos fazer Zabriskie Point. Que ele planificou todo o filme, mas que a equipe americana eles não são capazes de mudar um centímetro, né, daquele planejamento. Né? E eu estou sempre preparado a, por exemplo...
eu não costumo quebrar eixo. Mas porque eu fiz muito filme, tá entendendo? Então filmar pra mim é como andar de bicicleta, é uma continuação do próprio corpo, né? Mas eu faço storyboard, é louco isso? Não levo pro set, mas eu gosto de fazer storyboard, porque é uma maneira de pensar o filme, né? Não é pra mostrar lá, vamos fazer assim, assado. E quando eu tenho problemas, filmar dessa maneira significa resolver problemas. E quando eu tenho problemas eu fico feliz, porque eu tenho que pensar de outra maneira o filme, entendeu? E eu acho São Paulo extremamente linda para ser fotografada, né? Ainda mais à noite. O Carlos Zebé, que é um reaça, mas eu sou fã dele pela fotografia como professor, né? Mas ele é reaça pra caralho. Mas o que me interessa é o trabalho dele no cinema, né? Ele falou que no Bandido da Luz Vermelha a equipe técnica, artística cabia numa Kombi, entendeu? E aí, como ele não tinha a luz, ele tinha que usar o contraluz da cidade de São Paulo, né? Então isso é puta ensinamento. Mas eu penso muito, né? Eu sofro fazendo filme porque eu não posso ser rigoroso da maneira que eu gostaria e de que minha natureza exige. O que eu sofro quando eu estou fazendo filme é que eu tenho que ceder à desorganização e à imprecisão. Eu não posso pressionar demais um cara que está trabalhando sem grana para mim, né? Tem um limite para você chegar ali, até onde você pode ir. Mas você trabalha sempre com o mesmo fotógrafo? Eu alterno, eu tenho alternado com os dois. Na verdade, eu poderia assinar a fotografia dos meus trabalhos. É um pouco... Não é generoso falar isso, né? Mas é um pouco por aí. Sim, Hã? você foi bem simples. Ah, com certeza. E não é fácil trabalhar comigo, não, porque eu não delego muito, mas quando eu delego eu exijo muito, né? Principalmente tecnicamente, né? Mas os caras gostam de trabalhar comigo porque eles falam, depois que eu trabalhei com você, eu trabalho com qualquer boçal no cinema brasileiro, porque fica uma tensão, tem um rigor ali, entendeu? Eu não preciso ficar... Porque eles sabem, a gente tem muito pouco tempo, a gente não pode errar, sabe? Eu acho que eu aprendi muito com o Kubrick. Não estou dizendo que eu faço filmes igual a ele, tá? Não é isso. Mas esse esmero pela matéria. A matéria, mesmo não falando muito sobre ela, a matéria cinematográfica da linguagem, da praxis, me interessa muito, né? Por ser professor, eu tenho que estudar muito, né? E assim, eu acho incrível. Eu estou vendo agora eu vi umas partes na TV, mas eu comprei o DVD do Claude Lanzmann, o documentário dele, Shoah, né? E, pô, é uma aula de cinema aquilo. Claro, tem uma aula de vida, mas como ele não mostrar as coisas e os caras contando sobre aquilo, né? E pô, um filme que eu não me canso de ver é O Limite, do Mário Peixoto, né? O rigor estético ali né? Eu vou dar aula em Cuba o ano que vem, né? E lá, mesmo gostando muito da escola, já fui algumas vezes para lá, é uma escola dogmática, né? Mas eu acho lindo isso, porque quando você está dentro desse dogma, você acaba entendendo o porquê, né? Mas eu não me deixo influenciar tanto por isso, né? Mas eu acho que assim, aqui no cinema brasileiro a gente tem exemplos de que é possível. A falta de recursos não pode ser desculpa para fazer coisas menores, entendeu? É que eu não costumo discutir muito isso no set com os parceiros, né? Mas a forma, para mim, ali, eu sou um esteta. Eu não deixo que isso me conduza ao meu trabalho, não é o principal, entendeu? Mas eu adoraria, assim, poder preparar um filme muito, sabe? Nunca pude fazer isso. Mas eu falei mais no sentido não de preparo, mas de um vislumbre mesmo, porque todos que eu vi, né, eles têm, eu acho, assim, cada um tem uma identidade visual mesmo muito forte. Por mais que eles tivessem sempre mais força no personagem, isso é o grande barato, por isso a gente te deu esse prêmio também, porque são filmes muito impactantes, assim, mas que você nota, assim, uma cinefilia mesmo, né, no fazer, assim, que é muito além assim, até, e assim, para um cara que ainda trabalha com teatro, que ainda vem de uma escola de dramaturgia bem clássica, assim, né, pelo que a gente conversou ontem. Sabe que o Jean-Claude fala disso? Ele fala que eu sou demodê, ultrapassado. O Amador, por exemplo, que é um filme metalinguagem, ele fala, essa geração nova dá muita importância para o cinema quando faz filmes. Ele diz que a gente deveria se interessar mais pela vida, né? Mas é saboroso isso, não acha? Não sei, quando a gente começa a fazer filmes, a gente acaba fazendo os filmes que a gente viu, né? Tentando fazer, né? Imagino que sim, acho que não certo. Mas ele acha afetado, ele diz que é o Amador, olha só, e ele fez o filme, olha o que ele fala pra mim. Ele fala que nunca vi um filme tão afetado na minha vida e tão burguês e cinéfilo, né? E ele falou, isso era moderno nos anos 60, está completamente ultrapassado.
Quando ele viu o primeiro corte do filme, ele falou isso pra mim. Aí assim, depois de o cara falar isso pra você, como é que você vai continuar com o filme, né? Então por isso que eu aprendi a levar porrada, assim, porque eu tenho um crítico muito feroz do meu lado, né? Então depois que eu passo dele, tudo é fichinha, entendeu? Primeiro eu tomo porrada dele. Porque ele vê um filme, ele não vai falar das qualidades do filme. Ele vai no que ele acha que é defeito. Mas eu não abaixo a cabeça pra ele. Eu acho que a visão dele é um pouco ultrapassada em várias questões, né? E aí a gente... Mas esse embate é interessante, porque assim, eu acho isso que ele me respeita. Se ele sai do universo dele e vem discutir o filme comigo, eu não tenho que ficar bravo. Eu me sinto lisonjeado, né? E cara, eu sinto falta de... Eu não sei, acho que isso já existiu no Brasil. De que você é um realizador, eu sou outro, a gente vai pra mesa de bar e fala, seu filme é fascista. Por que você fez aquele plano lá, né? Não é... O seu filme é lindo, porque amanhã você tá na comissão do edital e aí você vai me dar o prêmio, tá entendendo? Acho que a gente tem que falar do filme do outro, entendeu? Tem que se discutir e debater. Quem acaba ganhando é o próprio cinema, entendeu? Aí fica um bando de lambibunda falando que todo mundo é genial, né? Tem que ir pra cima, é foda. Eu sinto falta disso. No caso aqui a gente faz uma exceção, porque a gente viu 1330 e premiou você, né? Ah, não, mas eu não tô reclamando, ó, tô super feliz, tá? Tô super feliz. Não, de fato foi muito impactante, né? Eu vi um 6, eu posso falar de um depois. Não, mas eu tô falando de um tipo de realização. Debate, Claro, né? a gente tem que ter essa dialética, né, para as coisas evoluírem. Não, com certeza. Não é só, ainda mais vindo de um cara igual o Jean-Claude, assim, que eu acho que é um cara que sempre foi muito severo e muito rigoroso, então Sim. acho que não ia esperar outra coisa também dele, né? Numa relação de estar criando junto, o cara também quer que o filme fique o melhor possível, Não, né? com Da visão dele. Ele só não elogiou, mas ele falou bem de duas vezes, do Mataram e do Sinfonia. Depois ele acabou comigo sempre, até hoje. Fome, então ele tem questão? Ele não tem distanciamento para falar do Você Fome. falou que ele se viu morto ali, né? O filme mexeu muito com ele, né? Mas ele falou do Mataram, da cena final das fotos, que ele foi a primeira pessoa que viu antes de estrear o filme. E estreando Tudo Verdade, eu estava muito inseguro em relação às fotos que eu estava expondo, meu irmão. Ele falou, não, você é extremamente poético, você purifica o corpo do seu irmão ali. Eu achei tão bonito. Aí do Sinfonia ele viu, a gente não era muito íntimo ainda, ele escreveu assim, Sinfonia é um filme magnífico, Cristiano, herdeiro direto de Oswaldo Candeias. Pô, e Oswaldo é influência direta pra mim, né? Um caminhoneiro, um homem bruto que chega na boca, faz a herança, um Hamlet moda de viola, faz a margem, e depois faz um western, meu nome é Tonho, em Itu. A opção, Né? zero. Porra! Mas eu acho que assim, situando você no cinema paulista, você tá mais pra Persson do que pro cinema marginal, assim, eu digo em termos do formalismo. Sim, eu Do sou formalista. formalismo e do rigor dos planos, né, da fotografia. Mas não desmerecer o seu Não, mas trabalho, isso eu é um acho que elogio pra mim, sabe só por quê? como uma... O Persson, ele foi estudar no Centro Experimental Cinematográfico Adriano, foi aluno do Rossellini, né? Era um cara que tinha discurso, mas ele... É que às vezes parece que só o discurso você não precisa se preocupar com a forma, né? Que tudo bem, o mais importante é a nossa mensagem aqui e a forma do filme é menor. Não? Eu acho que não. É como juntar essas coisas que é difícil, né? É isso. Mais alguma pergunta? O público tá indo... Antes que saia todo mundo, assim, Quer dar um informe? Não, pra quem tiver amigos em São Paulo, quiser recomendar o filme, ele passa lá, você lembra o dia, por acaso? Não? Vai ser com debate junto com o Acho que é domingo, dia 20, se eu não estou O enganado. Bernardet vai estar no debate também junto com a gente. Então Acho que é domingo, dia 20. Domingo, próximo domingo, quem quiser, tiver alguém lá para indicar, por favor, com um debate com o ator, né? Então, acho que Só quero dizer que eu tô muito feliz. É a primeira vez que passam mais de um filme meu, assim, numa mostra, né? E com esse status de homenageado, eu fico a gente lisonjeado. passaria todos num dia só, se tivesse de grade para isso, porque isso é sensacional, uma maratona, né? Mas Não, olha só que engraçado. O Fome não entrou em Tiradentes, lá em Minas. Agora. E aí depois que vocês anunciaram que entrou aqui... O curador era ator do filme, no caso, né? E tinha um problema aí. Mas aí, depois que vocês colocaram o texto lá, que vocês iam me homenagear, aí eles encheram o saco para passar o filme agora lá em São Paulo, na Mostra Tiradentes. Tá vendo? O MFL abrindo portas, Você vê? abrindo janela. Você vê? Ó, Não, mas quero agradecer muito, tô muito feliz mesmo, porque é muito difícil fazer filme, né, cara? Então, assim, até a chance de mostrar um filme, de alguém sair de casa e vir até aqui para assistir, sabe? Eu me respeito muito, sabe? Quem propõe isso e quem vem também, né? É muito fácil lá no shopping comprar uma pipoca e ver
Agora vim aqui no centro, um dia chuvoso, e assistir um filme. E ainda escutar o cara falar sobre o filme ainda. É isso aí. Ó, o Fome passa dia 2 de abril, São Paulo, 2 de CCBB abril. São Paulo. Mas enfim, no site tem a programação, tem Brasília e BH também. O Fome, 2 de abril. Ah, porque o debate lá não. Será que é isso? CCBB São Paulo. A programação tem um catálogo que puder recomendar. Bom, enfim, a mostra continua, a gente está encerrando a primeira semana amanhã, mas vamos até o final de março. Queria agradecer ao Cristiano Burlan pelos filmes e pela presença aqui e pelo público. Obrigado. Obrigado. E não vai ter golpe. Valeu, velho. Obrigado. Eu adorei os textos. Obrigado aí, cara. Gostou? Gostei. Pô, fico sempre preocupado de escrever um texto. Não, pô. Ainda mais pro filme do que o Bernardelli. Eu falei, pô, só que esse cara Eu vou levar um vai catálogo me pra ele. esculachar ao nível do que ele faz, né, com as pessoas. Ele é bem cuzão de...